Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, celebramos com muita alegria a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo. O Senhor que verdadeiramente está presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar. E o evangelho que nós vamos meditar se encontra em João, capítulo 6, versículos 51 ao 58, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que trata do discurso sobre o pão da vida, o pão descido do céu, que é o próprio Senhor. Jesus aqui está conversando com os judeus e os judeus ficam escandalizados com as palavras de Jesus, quando este se apresenta como sendo o pão vivo descido do céu, e dizendo que quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Os judeus ficam escandalizados com essas palavras de Jesus. Eles discutiam entre si e diziam: como é que ele pode dar a sua carne? Veja, se trata do mistério eucarístico. Talvez a nossa razão hoje também se pergunte, se questione, como é que ele pode dar a sua carne? Mas é verdadeiramente a sua carne que ele dá. É ele mesmo, todo, que se dá a nós como alimento. Jesus é categórico, Jesus ele afirma. Olha o que Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Preste atenção, diante daqueles muitos que acabam distorcendo as palavras de Jesus, diante daqueles que negam a presença de Jesus na Eucaristia, que dizem que é símbolo, que é simboliza, que é um faz de conta. Mas a pergunta é: como é que um faz de conta comunica vida? Como é que um faz de conta, um símbolo, comunica a vida, como Jesus está dizendo aqui? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida, não tereis a vida em vós. Ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Como eu posso acreditar que a Eucaristia é símbolo se Jesus está dizendo que a sua carne e o seu sangue comunicam a vida eterna? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ora, meu filho, se fosse só pão, Jesus poderia dizer assim: olha, quem come a minha carne e bebe meu sangue enche o bucho. Enche o bucho, enche a barriga. Fica satisfeito, fica com a barriga cheia. Não. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida, e não somente a vida humana, a vida divina, a vida eterna. A Eucaristia comunica a vida divina. Percebe isso? Entende isso? Foi o que Jesus disse.
Como é que eu posso tratar a Eucaristia como uma coisa qualquer, como um simbolismo, como um faz de conta, se Jesus está dizendo que a sua carne e seu sangue, quem se alimenta da sua carne e seu sangue, tem a vida eterna? Como pode ser símbolo? Como? E continua. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Por isso que os padres da igreja também, quando se falava da Eucaristia, dizia que a Eucaristia é o penhor da glória futura. Os padres da igreja diziam isso. A Eucaristia é o penhor da glória futura. O que é penhor, meu povo? Penhor é garantia, né? A gente escuta aí por meio dos antigos, das pessoas que de idade, idosos, que antigamente quando ia no comércio, né, que não tinha o dinheiro para pagar e para comprar aquilo que se queria comprar, adquirir, então a pessoa levava um objeto de valor para empenhorar, ou como nós dizemos, né, popularmente, empenhar, né? Mas o que é o penhor? É garantia. A pessoa chegava, por exemplo, queria comprar alguma coisa no comércio, mas não tinha dinheiro, ela pegava o relógio, olha, eu empenho aqui esse relógio, e depois, quando eu conseguir o dinheiro e vim pagar, você me devolve o relógio, eu te dou o dinheiro, tá, e fica kit. Mas o relógio ali empenhado é a garantia. A garantia. Então, os padres da igreja diziam que a Eucaristia é o penhor da glória futura. É a garantia. Por isso que quando eu participo da Eucaristia, quando eu participo da missa, eu estou saboreando o dom do céu. A Eucaristia, a missa, é um pedaço do céu que se desdobra sobre a terra. Eu toco o céu quando eu participo da missa. Por isso que a Santa Missa não é a mesma coisa de qualquer outro culto ou celebração que tem por aí. Não é a mesma coisa. Porque na Santa Missa, na Sagrada Liturgia, na celebração eucarística está presente o Senhor em seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu ressuscitarei no último dia. Por quê? Jesus vai ser bem enfático. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus deixa muito claro. Está claro demais. A minha carne é comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Veja. Não tem comunhão maior com Cristo do que a Eucaristia, do que a comunhão no seu corpo, sangue, alma e divindade. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Se você quer permanecer íntimo de Jesus, você precisa comungar. E ele continua depois: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Veja, a comunhão que você recebe estabelece uma comunhão tão íntima e profunda com Cristo, que você não vive mais de si mesmo. Você vive por Ele, para Ele, com Ele. Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Viverá por Cristo. Viverá por Cristo. Olha só como isso é profundo. Viver por causa de Cristo. A Eucaristia que configura a minha vida, a vida de Cristo. Me faz viver por Ele, por causa dele. Que maravilha. Que o nosso coração seja adorador dessa presença real do Senhor na Eucaristia. Aproveitemos essa festa de hoje para renovarmos a nossa fé nesse mistério tão grande da presença real do Senhor. Que o adoremos com toda a alma, com todo amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.